Quem tem telefone ligado, desliga e mantém a sua conexão. Amém? Mantém a sua conexão. Bom, esta peça teatral levou-nos a uma profunda reflexão. E enquanto essa peça decorria, me fez lembrar quando nós entramos aqui. Foi uma viagem assim no tempo. Nossa intercessão estava a ser tremendamente atacada. Muitos intercessores doentes. Não se conseguia estar neste lugar. Não sei o que tinha este lugar. O que fizeram neste lugar. Era uma presença diabólica e muitas pessoas doentes. Não era feito às escondidas, mas pessoas que são do reino das trevas entravam aqui e confrontavam-nos. E outros traziam sacos com mixórdias. Eu creio que essas tais filhas do fogo se infiltravam entre nós e muitos dos nossos jovens tombaram. É uma mensagem pontual. O que se passou aqui é, na verdade, esta peça representada é uma ilustração do que ocorre no mundo espiritual. Se você é cristão, deveria levar a sério isto. Não só olhar para esta peça como algo que te dá graça e levantou o seu astral. Leva a sério isso. Os nossos inimigos não dormem. E vivemos um tempo assim. Sempre digo, e quando a nossa filha Neuza, que agora está no Brasil e Deus está a usar muito no poder do Espírito Santo, quando ela esteve aqui eu disse: filha, não se abre uma igreja sem antes fazer um rastreio de qual espírito opera sobre aquela região. Muitas pessoas não tiveram muitos êxitos porque não compreenderam isso. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. No versículo 11, ele diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Quer dizer que nós não estamos a lutar contra a carne e o sangue. Numa versão mais atualizada, diz que nós não estamos a lutar contra seres humanos, mas estamos a lutar contra principados, potestades, demônios da mais alta hierarquia, que não querem que a igreja cumpra a sua missão. São estes que trabalham com homens, trabalham com mulheres, chamadas filhas do fogo. E estão aí sentados em algum lugar, exatamente para obstruir o projeto de Deus num dado lugar. Por quê? Porque estas pessoas, eles têm sob controle as prostitutas, drogados, as misérias são eles que causam, e toda sorte de males. Quando uma igreja oferece perigo naquela região, eles vão fazer um levantamento e vão começar a causar complicações. Esta peça me fez viajar no tempo. O ano passado, lembro-me que Deus me havia mostrado os problemas aqui dentro deste lugar. Não estávamos interessados, no momento, naquela altura, em destruir o altar. Senhor disse: destrua este altar. Destrua a plataforma. Amplie a igreja. E fique 20 dias de jejum. Lembro que jejuamos durante 20 dias fechados aqui dentro. Eu disse: vamos colocar o inimigo na linha. Ele precisa saber que esta é a igreja de Jesus e nós temos autoridade sobre o lugar onde colocamos a planta dos nossos pés. Jejuamos durante 20 dias, quem se lembra?
batemos forte no inimigo. Deus levantou a intercessão, nos deu uma visão ainda muito profunda sobre as questões que estavam a acontecer aqui. E de lá para cá, é só vitória. Tem coisas que não é fezar, é nenhum problema sério. Senão, olha, se a igreja líderes perde a comunhão com o Espírito Santo, perdeu a sua bússola direcional. Aquela bússola que te dá a direção, perdeu. E este é o ano do Espírito Santo. Não temos que perder a direção. Temos que marchar como uma família. E se houver queda, jovem, vem ter com seu pastor para receber sua orientação. Porque não se prospera no pecado. Diga, não se prospera no pecado. Bom, e Deus me deu uma mensagem ontem, quando estava no tabernáculo. E eu quero falar um pouco sobre identidade espiritual. Aleluia. Identidade espiritual. Você entende? O contexto deste livro é muito claro e todos nós conhecemos. Um belo dia Jesus entendeu passar uma mensagem para Pedro e disse: olha, todos vocês vão se escandalizar em mim. Todos esta noite vão se escandalizar. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. E Jesus continuava a dizer: mas depois eu ressuscitarei, irei adiante de vocês para a Galileia. E Jesus olhou para Pedro e disse: olha, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar. Pedro olhou e disse: não, Senhor, eu não. Se necessário morrer contigo, não te negarei. E a Bíblia diz que todos os discípulos concordaram na mesma coisa. Antes que eu continue, deixa eu abrir um parênteses para dizer que nem sempre a maioria tem razão. Jesus era o único que disse que todos vocês vão me negar. Pedro, você hoje vai me negar 3 vezes. E a maioria disseram: não, nós não vamos te deixar. Se necessário, vamos morrer contigo, Senhor. Mas na verdade, a maioria estava errada. É muito importante que nós relevemos essa questão da justiça, porque nem sempre a maioria tem razão. Eu ouvi aqui, eu ouvi aqui, eu ouvi aqui, e se são 10 pessoas a falarem, é porque é verdade. Nem sempre a maioria tem razão. Você está comigo? E lá o episódio discorre. Então chega uma altura em que Pedro estava sentado fora do pátio e aproximaram-se dele uma criada. Isto já no momento em que ocorre o problema da prisão de Jesus, porque dentre eles havia um discípulo chamado Judas. Diga, Judas. Judas, por 30 moedas de prata, decidiu vender o seu mestre. Ele fez aliança com os inimigos de Jesus e veio e trouxe um sinal. E o sinal era o beijo no rosto de Jesus. Quando Judas aparece com os soldados, os doutores da lei, ele grita: mestre! E dá um beijo no rosto de Jesus. E Jesus disse: amigo, você me trai com um beijo? E lá a Bíblia diz que se levanta Malcolm, um soldado, corta a orelha de Jesus, Pedro, ele corta a orelha de Malcolm, que tentou pegar Jesus. E Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, você acha que se eu orar, não mandarei aqui legiões de anjos? Eu tenho poder para isso. Mas eu não vou fazer, Pedro, porque as escrituras devem se cumprir. Entenda, quem da espada mata, da espada morre. E a Bíblia diz que levam Jesus e começam um julgamento de forma muito injusta.
está a ser julgado à noite. E apresentaram muitas falsas testemunhas contra Jesus. Como não achavam provas, eles foram forçando, até que apareceu alguém e disse: não, ouvimos dizer que ele vai destruir o templo em 3 dias, e em 3 dias vai edificar. E os doutores da lei queriam saber se ele era o Cristo, porque para eles era considerado blasfêmia. Foi no momento em que Jesus resposta: tu dizes. Vocês vão ver o céu aberto e o Filho do Homem assentado. Aquilo foi blasfêmia, ele é blasfêmia. Para que precisamos mais de prova? Ele já disse tudo. E começa aquela sentença sobre Jesus. Bateram em Jesus, cuspiram no rosto, socos, purete. Jesus começou a sofrer a agonia do seu sacrifício naquela noite. Os discípulos, Pedro acompanhava à distância aquele cenário. O seu mestre está em profunda humilhação. Pedro viu aquele alvoroço todo. Eu creio que entrou pânico sobre ele. No versículo 69, Pedro está sentado fora do pátio. E aproximou-se dele uma criada e disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. A resposta de Pedro me faz entender que existia um profundo pavor, medo, susto, porque Jesus estava a ser considerado como o criminoso dos criminosos. Tanto é que, quando colocaram Jesus e Barrabás para o povo escolher, o povo escolheu Barrabás e negaram o justo. Pedro viu que se eu disser que eu estava com ele, eu também vou passar pela mesma situação. E Pedro disse: não. Hoje eu quero falar sobre identidade espiritual. Identidade espiritual. Identidade significa semelhança, algo igual. Lembra-me quando Jesus começa o seu ministério, ele lá vai chamando os seus discípulos. Era um homem com um tipo de cultura diferente, forma de falar diferente, comportamento diferente. E quando eles começam a andar com Jesus, agora eles estão ganhando uma nova identidade. A partir do que eles viam Jesus falar, fazer, ser e estar. Na verdade, Jesus veio restaurar a identidade perdida no Éden. O homem perdeu no Éden. No livro de Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus está a dizer: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Quando o homem pecou, a imagem de Deus no homem caiu. Eu não estou a falar de uma imagem só externa, estou a falar de imagem interna. Porque Jesus é o segundo Adão. Jesus é o Espírito vivificante. O Espírito agora no homem está morto. E se precisava de um modelo perfeito para a restauração do Espírito do homem. E Jesus vem e agora ele tem que começar a sua obra com os discípulos. Ou seja, aqueles que estão próximo dele, eles precisam de experimentar esta restauração que é parte do plano divino. Você está comigo? Jesus vem e olha para o homem, não no seu exterior, olha no seu interior e viu que eles estão presos e deformados. Por dentro, eles estão deformados, estão sem forma. Agora, ele vai chamando os seus discípulos, e no momento em que ele está a chamar, no momento em que ele está a conviver com os seus discípulos, há uma transformação. Há uma regeneração. De tal maneira que quando Jesus estava neste processo de humilhação, e disseram: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Sabe quem diz? Você estava com a mamaliote, a angolana. Isso não é uma mera expressão, não está a dizer isso por dizer. É porque ela notou características próprias de angolano. Por isso ele diz: tu estavas com Jesus, e dá uma referência. Quem? Quem? Eu
vou falar sobre as 3 identidades de Jesus em Pedro. Entenda que, quando ele diz, tu estavas com Jesus o Galileu, isto é porque Jesus nasceu nos confins do império, na Galileia, que é um reino de 200.000 pessoas. Por estarem, este reino da Galileia está fora da Judeia, então Galileia, como Jesus, os galileus, ou os judeus, eles consideravam os judeus da Galileia como sendo rudes, grosseiros, ignorantes e sem educação. Eles consideravam assim, e havia uma desclassificação. Entenda que isto era tão notório em Pedro que o próprio Senhor Jesus teve que lidar com isso. Teve que lidar às vezes com respostas indesejadas de Pedro. Perguntas feitas num momento inapropriado. Reações que não eram normal para um verdadeiro seguidor de Cristo. Mas isto ocorria porque o Espírito Santo ainda não havia descido sobre Pedro. Então notou-se isso. Ele tem ares de Galileu, tem comportamento de Galileu. E alguém olhou, tu estavas com ele. O que eu entendo aqui? Se o Espírito Santo não desce sobre nós, o que vai acontecer é que a cultura da terra vai se sobrepor à cultura do céu. Mas se o Espírito Santo desce sobre nós, a cultura do céu em Cristo, em nós, vai alterar a cultura da terra. Aonde as pessoas notavam que você não era uma pessoa de referência, falava de qualquer jeito, agia de qualquer jeito, vão notar que agora há uma alteração no seu interior. Porque isto é uma habilidade do Espírito Santo. Escuta, nós podemos pregar muito aqui, podemos falar muito aqui, podemos ensinar muito para Papacauê. Mas se o Espírito Santo não descer sobre o indivíduo, o que nós ensinamos será como semente jogada em pedregais. Para que a palavra ela faça efeito em nós, para que ela mude a nossa identidade, para que nós sejamos idênticos a Cristo, é necessário que o Espírito Santo desça e pega na substância da palavra que nos foi ministrada e começa a alterar o nosso interior. Você está aqui? Aleluia. Por isso a Bíblia está dizendo no livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque o meio em que Pedro vivia influenciou no seu caráter. Existem pessoas, aleluia, você está aqui? Existem pessoas que o seu caráter foi formado por causa do meio em que você vive. Você convive com mentirosos, vai virar mentiroso. Você convive com ladrões, vai virar ladrão. Você convive com adúlteros, vai virar adúltero. Você convive com pessoas que não têm caráter, vai ser um quê? Sem caráter. Porque a Bíblia está dizendo, no livro de 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 33, e não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, para que a identidade de Cristo seja plena em nós, nós devemos mudar o nosso meio ambiente. Se o meio te influencia, sai dele. Se existem pessoas que te influenciam negativamente, larga estas pessoas. Pastor, vou deixar de falar com ele. Não necessariamente. Mas se ele tem maior capacidade para lhe influenciar, então sai dessas pessoas. Você está comigo? Por quê? Porque é possível. Você pode falsificar comportamento, mas não pode falsificar espiritualidade. Você pode falsificar comportamento,
mas não pode falsificar coisas do coração. Por isso é que quando Jesus vem, ele não está a restaurar Israel das mãos dos romanos ou de Roma. Não. Ele está a restaurar Israel a partir de dentro. Isto é o quê? Identidade espiritual. Que quer dizer que se a mudança não ocorre no interior de alguém, vai continuar a mesma pessoa. Tem pessoas que estão na igreja há 10 anos, 20 anos. É o mesmo mentiroso. Sempre o mesmo mentiroso. Mente a sua esposa. Mente o seu filho. Mente no meio onde ele está. O mesmo mentiroso. Porque não houve uma alteração espiritual. Paulo recebeu carta para destruir os cristãos. Era fariseu. E um tremendo fariseu disse: eu vou matar todos os cristãos. Eu vou erradicar o cristianismo. Paulo pega em cavalos e a caminho de Damasco, ele tem um encontro com Cristo. E Jesus está a lhe perguntar: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues, Saulo? E quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro será para ti recalcitar contra os agrilhões. E nesta conversa, Jesus revela a missão de Paulo. E ele muda o nome de Saulo para Paulo. Sabe? Você não pode experimentar mudança com filosofias. Você não pode experimentar mudança com livros de educação. Você não vai experimentar. Sabe, essas coisas todas vão te transformar num bom homem, mas não num novo homem. Te transformar num novo homem é só quando você tem um encontro genuíno com Cristo e Ele te muda o teu nome e revela a sua identidade. Aleluia! Quando você se encontra com Cristo de fato, Ele muda toda a sua estrutura. Tem muita gente aqui na igreja, está há muitos anos na igreja, não mudou. O mesmo rabugento, o mesmo problemático, mas domingo estou aí na igreja com Bíblia debaixo dos braços. Paulo está a dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Como é possível você é agente do reino de Deus e continua com os mesmos problemas do bairro? Você nunca viu um cristão bairrista? Aqui ele dá show, dirige coral, toca na banda, faz protocolo, mas é cristão bairrista, que se mete em fofoca na vida do vizinho, toda hora é mexeriqueiro, mas é cristão há muito tempo. Como é possível isso? O que adianta dizermos que somos cristãos quando nossa identidade não mudou? Nós passamos a saber que você é cristão quando você sai de um nível para o outro, quando você sai do natural para manifestar a sua natureza espiritual. Chama-se nova criatura. Batismo é só um símbolo. O batismo é só um símbolo. Tem muita gente que se batizou e continua o mesmo. O mesmo bêbado, sempre a beber, sempre a se justificar. Uns até procuram na Bíblia passagem bíblica para justificar as suas bebedices. O mesmo bêbado. Na Bíblia também fala que quer. Aleluia. Quando Jesus desce sobre a vida de alguém, Ele quer mudar. Sabe, nós pensamos às vezes que essa cultura que nós carregamos dos nossos antepassados é boa. Nossos antepassados foram adúlteros, polígamos. Nossos antepassados, houve uma altura que eu glorificava muito o ser do meu pai. Meu pai batia principalmente até. Ele era bom, mas não tão bom assim. Se, por exemplo, eu bater na minha esposa e ele se aperceber, o meu pai sai da casa dele e vem me espancar. E eu glorificava muito isso do meu pai, mas não era bom isso. O próprio irmão dele bateu na cunhada.
A cunhada, como já sabia, foi no Mano Nicolau. Ela era baixinho assim, de braços grossos, o velho. Quem te bateu assim, quem te estragou assim? É o Chiquito. Chiquito foi lá. Chiquito, quando viu o meu pai e o outro, meu tio, que era da metodista aqui do coral da Ecole Bengo, os dois eram maus. O outro era polícia, não ria. Estado normal, o risco na cara. Quando o Chiquito viu, ele só gritou de longe, mano. Porque eles já sabiam o que havia de acontecer. E eu glorificava isso. Mas descobri que não é bem assim. Sabe, quando Jesus, ele entra em alguém e ele encontra um certo tipo de cultura, ele tira esse certo tipo de cultura e coloca a cultura certa. Aleluia! E é isso que ele quer fazer, colocar a cultura certa. Qual a cultura certa? Mansidão, temperança, domínio próprio, amor, misericórdia, compaixão. Aleluia. Esta é a cultura certa. Por isso ele está dizendo, mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você precisa buscar o reino. Aleluia. Você está comigo? Esta é a primeira identidade. Segunda identidade. Este também estava com Jesus o Nazareno. Você dá um salto no versículo 71. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que estavam ali. Ela falou para os que estavam ali, no sentido de coagitar as pessoas e pegarem Pedro e darem uma surra. Este também estava com Jesus o quê? De acordo com o Novo Testamento, Nazaré era a terra natal de Maria e José. E foi nesta terra aonde o anjo veio e anunciou que Maria teria um filho de nome Jesus. E quando Jesus saiu do Egito, foi numa certa idade, quando ele entra, ficou lá até os seus 30 anos. No entanto, o termo Nazaré é um adjetivo que recorda a origem terrena de Cristo, aonde ele nasceu. E eu aqui trago 2 pontos que ocorrem quando você se conecta a Cristo. Primeiro ponto, você vai estar ligado com a origem terrena de Cristo. Segundo ponto, você vai estar ligado com a origem espiritual de Cristo. E o anjo anunciou que ele é o Pai da eternidade. E ele disse que Deus é espírito. Quer dizer que Jesus é um ser espiritual. Então, quando eu me conecto a ele, primeiro, o meu coração vai pulsar por Israel, onde Jesus nasceu. Segundo, o meu coração vai pulsar pelo reino. Por isso é que a Bíblia diz, pensai nas coisas que são de cima. Jesus é a origem de todo ser que tem identidade nele. Que quer dizer que se o seu pensamento está mais aqui nesta terra do que em cima, então você não tem conexão com Cristo, porque a conexão com Ele, Ele altera, ela te dá identidade. E esta identidade vai te fazer o quê? As pessoas vão notar que você tem alguma relação com Israel, vão notar que você tem alguma relação com o reino de Deus. E uma das coisas que ocorre, quando Jesus muda a sua identidade, Ele te tira de uma posição de desgraça para a posição de graça. Na posição de medo, Ele te dá autoridade. E nesta autoridade, Ele te dá poder para expulsar demônios, curar os enfermos, pregar a palavra. Aleluia! Não conheço, é inaceitável. Olha, escuta, é inaceitável. Há quem pensa que expulsar demônio é só para o pastor que jejua muito. Estás enganado. Toda pessoa que tem identidade em Cristo está habilitada a expulsar demônio. A irmã Neuza ficou aqui menos de um ano, quase um ano. Recebeu instrução, direção, treinamento, aconselhamento. Sabe, muita gente porque não, pastor não ensina, pastor não treina. Eu estou no Zoom, estou sempre a treinar as pessoas. E ela, a maior parte das lições foi rápido. Apanhou no Zoom. Você está aqui comigo, não entra no Zoom e reclama. Vais continuar a reclamar, filho. Em menos de um ano, nós começamos a orar, começamos a jejuar e calhou bem nos 100 dias de jejum.
Me lembra, acho que na última live, começamos a orar, isso nunca lhe aconteceu mesmo quando ela estava aqui. Aconteceu a impartição de unção, apareceu azeite nas mãos. A Neuza está a ministrar, demônios estão a fugir. Vai na página dela, vai ver. Pessoas estão sendo curadas por dentro. Por quê? Porque quando o reino de Deus desce, isso é uma marca registrada para quem ganhou uma nova identidade. Até mesmo o medo te deixa. Aquela sensação de incapacidade, de impotência, ela te deixa. Porque Deus não nos deu o espírito de medo. Não, nos deu um espírito de ousadia. Hoje eu não tenho, mas amanhã eu vou ter. Hoje a situação está assim, mas amanhã o jogo muda. Porque isto, quando você é uma nova criatura, já não vai falar mais da linguagem da terra. Agora, você está falando da linguagem de cima. Porque você não é de baixo, você é de cima. Aleluia! De cima é a sua origem. Está aqui a minha esposa. Eu posso ter situações, problema, perseguições. Eu não faço escândalo. Porque eu sou uma pessoa muito quieta. Eu posso me aperceber que alguém está me perseguindo. Eu sempre digo, ainda eu falei isso hoje no sábado. Deus, graças a Deus que nunca deixa eu desprevenido. Se alguém estiver a fazer um plano para me destruir no canto, Deus vai me mostrar. Até mesmo quando alguém está me falando mal, ou em casa, Deus me leva lá em espírito. E deixa eu aproveitar o ensejo. Orem muito para as vossas vidas. Porque eu vi, nesta noite, eu vi um rapto aqui na Embaixada Espiritual. O protocolo da Embaixada Espiritual precisa vigiar. Rapto. Tem pessoas que entram aqui e estão seguindo os nossos passos. Por causa, e a ilustração veio exatamente nesta peça aqui. A confusão que está a se criar no mundo espiritual, querem nos desestabilizar. Amado, eu sei, você pode dizer, não, pastor não viu. Eu vou te dizer, eu vi. Quando Deus me mostra a cor branca, é branca. Quando é azul, é azul. Há uma intenção do inimigo em fazer isso. Mas não se pode destruir quem Deus já deu identidade. Não se pode. Não se pode. Por quê? Porque todo homem que ganhou identidade espiritual, ele tem semelhança igual ao seu pai. Aonde ele passa, as pessoas vão notar sempre uma diferença no seu falar, no seu agir, na tua forma de ser. Aleluia. O medo não pode ocupar espaço na vida de quem ganhou identidade em Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Sabe, esta glória, quando você o aceita, há uma porção de glória derramada sobre o seu espírito e automaticamente as pessoas vão notar que você é um ser iluminado. Não, ele tem luz. Quando ele fala, acalenta o meu coração. Quando ele fala, eu sinto fogo no meu coração. Alguma coisa muda quando ele fala, alguma coisa, sabe, as pessoas dizem alguma coisa por não conhecermos como é que o reino de Deus funciona em nós. É o Espírito de Deus a falar através de nós. E uma das coisas que nós ganhamos, se não a principal, quando entregamos a vida a Cristo, é exatamente o Espírito de Deus. Por isso este ano é um ano que deve ser marcado no andar no Espírito. Eu sempre digo, olhe para o nome desta igreja, Embaixada Espiritual. Não queira entender esta igreja na perspectiva religiosa. Vais ter dor de cabeça. Não queira entender essa igreja na perspectiva lógica. Vai te dar dor de cabeça. Entenda ela na perspectiva espiritual. Porque vem eventos que Deus está a preparar por causa da identidade que nós ganhamos em Cristo. Vem eventos espirituais muito fortes que vão ocorrer nesta igreja. Aleluia. Oh, aleluia. Sabe, quem ganha uma nova identidade é uma pessoa que não é surpreendida, ela surpreende. Por quê? Porque esta nova identidade
te dá a capacidade de operar no reino espiritual. É por isso Jesus, quando estava a ser acusado, ele disse, olha, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. É o que está acontecendo aqui. Eu não expulso demônio em meu nome. Meu nome não afugenta demônio. Nome da minha esposa não afugenta demônio. Nome da minha mãe não afugenta demônio. Eu vejo pessoas que surgiu, o gato passou no teto. Ué, mamãe, eu sou filho da mamãe Ana. Eu sou filho do papai João. Não fiz mal a ninguém. O nome do papai João e da mamãe Ana não tem eco no mundo espiritual. Mas quando você invoca em nome de Jesus, aleluia. Quando você invoca em nome de Jesus, os demônios fogem. Sabe, eu uma vez estive a ler esta passagem bíblica onde fala que os filhos de Cefa decidiram expulsar demônios. E eles, em nome do Deus de Paulo, e os demônios têm trauma de Jesus. Eles apanharam uma porrada na cruz, que eles têm trauma do nome de Jesus, de maneira que quando alguém diz em nome de Jesus, eles têm que levantar uma ficha. Qual é o nome desse camarada aqui, desse gajo mesmo assanhado? João. João da onde? Vamos lá. Ele se converteu aonde? Não se converteu. E o que ele faz? As fraquezas dele. Ele rouba, ele se droga, ele mente. E depois, os demônios vão te confrontar. Nós conhecemos o papai Elcana. Conhecemos o Deus dele. E tu quem? Porque vê, esses demônios, eles olharam para aquele homem e notaram que não tinha identidade, não tinha referência. Diga referência. Identidade é referência. Se você quer seguir um homem, olhe para a referência que ele tem. Não siga alguém sem referência. Vai ser como aquilo que Jesus disse. É um guia cego guiando outros cegos. Porque se já tem alguém cego atrás de mim, tem que ter alguém à frente que vê. Para quê? Para livrar aquelas pessoas de caírem para a cova. Tem muita gente seguindo homens cegos. Cego pelo poder. Cego por fama. Cego por nome. Cego por posição. Cego em todas as áreas. Tem muita gente seguindo homens cegos. Pedro e os discípulos sabiam que Jesus era uma referência de homem espiritual, uma referência de alguém que tem caráter. Por isso é que mesmo diante de tanta pressão, Pedro disse, eu não vou fugir totalmente, vou pelo menos acompanhar para ver. Eu acredito que só vão dar um chicote no mestre e vão lhe deixar, e eu vou voltar novamente a estar com o mestre. Sabe o que é isso? Pedro notou referência em Cristo. Aleluia. Você está comigo? Pedro viu, me apanharam porque Galileu, eu tenho o mesmo traço. Me apanharam porque Nazareno, Jesus é minha origem. Vou fingir alguma coisa, ou vou tentar falar do jeito deles para eles não me apanharem. E no versículo 73, a Bíblia diz que logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente tu és um deles, porque a tua fala te denuncia. Jesus não tem maneira de estragar as pessoas. Ô pastor Aguinaldo, Jesus não tem maneira de estragar positivamente as pessoas. Aqui tem pessoas que, antes de ser cristão, eram disparatados. Quem disparatava bueno? Sim. Vamos lá. Eu também já disparatava. Não tanto, mas largava umas bazucas. Mas disparatavam constantemente. Vai para a lua, vai para o sol, vai para a esquina, vai para as crianças, fica. Mas depois de aceitarem Jesus, receberam mudança na fala. Sabe? Quando Jesus entra, Ele não só te dá identidade no caráter, mas também na fala. Ele não só te influencia na fala, também na tua forma de pensar. Não só te influencia na tua forma de pensar, até mesmo de andar. Ele muda o teu ser, muda toda a tua estrutura. Aleluia.
Aí na ontem estive a falar com a minha esposa, eu dizia assim, olha, você sabia que dificilmente eu calava diante de uma situação, mas atualmente, você pode falar uma situação, eu vou te olhar. Aprendi a lei do silêncio no relacionamento com o Espírito Santo. Nem tudo se diz. Nem toda afronta, toda provocação tem resposta. O sábio é aquele que cala quando todos falam e fala quando todos calam. Você fala como um deles. A tua fala te denuncia. Porque, sabe, os cristãos têm uma linguagem própria. Se você vê um cristão que está a disparatar toda hora, disparata a sua mulher, ofende da pesada, não é cristão. É outra coisa, cristão não é. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Sabe, quando você está muito com Cristo, Cristo inflama, influencia o seu interior. Influencia o seu coração com coisas boas. E quando você abrir a boca, as coisas boas vão começar a sair. Vão começar a sair. Sabe, se você só amaldiçoava os seus filhos, você vai ser prostituta. Você, você vai ser um ladrão. Agora você está a olhar para a sua filha, você vai ser uma serva de Deus. Está a olhar para o seu filho, mesmo te dando dor de cabeça, você é uma bênção. Porque os cristãos sabem o valor de falar responsavelmente. Por quê? Porque numa só língua pode sair morte ou vida. E é o que a Bíblia diz: o poder da vida e da morte está na língua, e quem ama comerá do seu fruto. Uma pessoa que ganhou uma nova identidade em Cristo, ele fala de forma responsável. Escuta, até mesmo se você não falar muito, tentar fingir que... Se você tentar fingir que você, por exemplo, está a falar em brasileiro, né? As pessoas vão notar: nossa, ela até pode parecer ser brasileira, mas fala como cristão. Por quê? Porque a base da nossa conversa é sempre a palavra de Deus. Em tudo que você falar, a palavra de Deus sempre vai sair. E as pessoas notaram que a tua fala te denuncia. Por outras palavras, você é como Jesus. Você fala como Jesus. Amados, nós precisamos de fazer uma introspecção. Se alguma coisa não está a funcionar dentro de nós, é tempo de parar e perguntar: Espírito Santo, aonde é que está a falhar? Aonde é que eu estou a falhar? Eu sempre que sento com meu filho, com a minha esposa, nós falamos da palavra de Deus. Falamos de Deus, falamos de Jesus. Podemos até brincar. Ontem um amigo meu, numa brincadeira, eu lancei uma palavra, ele disse: homem de Deus, você é muito bíblico. Mesmo até na brincadeira, você é bíblico. Sabe o que é isso? A minha fala se alinhou tanto a Cristo, que já não dá mais para recuar e falar de qualquer forma. Por quê? Porque a linguagem do reino altera a linguagem da terra. Aleluia. Sabe, quando você é do reino, há uma alteração na sua forma de falar. E a Bíblia fala sobre isso. O cristão, quando fala, ele lança luz, porque a palavra de Deus é luz. Você está comigo? As nossas palavras, elas são como um eco que reflete sobre a nossa própria existência. Elas são, de maneiras que, se a gente quiser mostrar a esse mundo que nós não somos daqui, precisamos começar a pegar neste livro e começar a ler. Na medida que nós vamos lendo este livro, o Espírito Santo vai tornando esta palavra viva em nós. E quanto mais nós falamos, mais vida nós produzimos ao nosso derredor. Quanto mais nós falamos, mais espíritos a gente consegue alcançar e restaurar. Não é possível você ser cristão e não consegue influenciar nem pelo menos um vizinho no bairro. Aqui, se vier vizinhos de todo o céu, dizer: tragam os vossos vizinhos e deem os vossos depoimentos. Principalmente então, se você estiver aqui em cima, o vizinho vai falar: esse vizinho que disparata bué. Afinal é assim, na igreja é assim. Por isso é que há pessoas que não conseguem pregar a palavra de Deus no bairro, porque eles conhecem. Você está aqui?
Você está aqui? Lhes conhecem no bairro. No serviço lhes conhecem, cristão desbocado. É o que mais fala, é o que mais traz problema, é o que mais fofoca. Nós precisamos de ter cuidado, porque a nossa vida é muito curta. Pais, papais, a nossa vida é muito curta. Eu me lembro de um papá que muito falava que era cristão, que era não sei o que, o retinho. Na hora da sua morte, apareceram 3 mulheres e alguns cabeçudos. Você está aqui? Isto é falta de identidade. Aí há papais aqui que têm cabeçudos fora e ninguém sabe. Você vê só, não, vou sair, vou só no multicaixa consultar, foi comprar leite. Mamás começam a ficar atentos, vamos juntos. E se ele falar, não precisa, fica ali. Não, quero te acompanhar. Olha no risco dele. Lembra-me uma história que eu ouvi ontem? A moça disse, amor, me dá uma prova de amor. Ele, o que é isso? Não precisa prova de amor para quê? Você sabe que eu te amo, deixa dessas invenções. Ele, no telefone. Se você não me dá uma prova de amor, vou trancar aquelas portas e naquela hora você vai sofrer, ele viu. Ei, não, isso aí não. Tá bom, pode pedir. E ela pediu algo, como é que era? Esqueci, mas era algo assim quase que impossível. Tipo, me leva na lua, ele disse, não, você sabe que isso é impossível, não posso fazer isso. Tá bem, me dá uma chance. E ela disse, tá bom. A outra prova de amor é que me dá o teu telefone. Desbloqueado. Ele disse, não, tá bem, vou fazer o que você pediu. Porque ela sabe que se entrar aqui, vai encontrar muita coisa que vai trazer problema. Você está comigo? Porque quem tem identidade, conheces o meu código do telefone? Vamos, testa só para as pessoas verem. Está bloqueado, está bloqueado. Está a ver? Está bloqueado ou não? Vamos, tenta tirar, vamos lá ver se você sabe. Se o pastor está a pregar a verdade ou não. Abriu? Vê. Deixa eu tocar um pouco na ferida. Tem muitos papás aqui que têm código e não mostram nas esposas. Papá com 3 códigos. Se ele vem assim, mamãe está aqui de lado. E às vezes se a mamãe está aqui, ele muda. Se está aqui, o filho está aqui, ele começa. Telefone dele nunca está, sabe? Isso é falta de identidade. Está sempre no silêncio. E eu até não sei como é que ele, nem no vibrador fica. No silêncio, não sei como é que ele dá conta da chamada. Aleluia. E os papais estão aqui. Mulheres, está ao lado do seu esposo, lhe pede o telefone e desbloqueia. Não sabe. Falta de identidade. Estamos aqui a nos enganar. Osana moioami, porque eu sou espiritual, não sei o que, Pode enganá-la, está se enganar sozinho. Né? Aleluia. Identidade espiritual só prova que houve uma mudança, Armandinho. Quando viemos aqui à frente, houve uma mudança no nosso interior. Nós mudamos em tudo. E a própria Bíblia mesmo fala que aquele que não refreia a sua língua e pensa que é religioso, se engana. A sua religião é falsa. Aleluia. Esta identidade altera convivências. É o que eu gosto. A identidade em Cristo altera convivências. Nós começamos agora a falar de maneira a influenciar os outros. Sabe que há pessoas que não dá para se desviar? Não presta. Sabe quando Jesus te entra, ele te apodrece positivamente. Eu usei a grosso modo essa palavra para você entender. Ele te apodrece. Nem mesmo o diabo te quer. Você pode se desviar, vai já no meio dos ímpios e começa a falar, vão falar, você também fala, tipo é pastor, tipo é da igreja. Você já não presta mais.
Aleluia. Me lembro alguns anos quando eu caía, Armandinho, eu gostava de andar de jogue. Eu disse, me desprezaram na igreja, só porque caí. Vou para a minha vida, agarrei na jogue, fui conhecer os amigos no Prenda, na altura vivia no Cacenda, no bairro popular, e lá fui com os amigos. Eu ouvi aquelas conversas, me fazia confusão, e eu estou me perguntando, tu aqui a fazer o quê? Eu não sou assim. Estou a ver eles, Amboa Ana, não sei que Amboa Guida, na discoteca eu estava a rachar, e eu não falo essas coisas. Estou se perguntando, Jesus, estou a fazer o que aqui? E eu também, o diabo vinha, te desprezar na igreja porque você caiu, e eu também estou mal, vou pousar mesmo aqui com os meus cabeças, me amam. Ui, uma cerveja, não, só Coca-Cola. E começaram a me notar. E às vezes, em problemas que eles tinham, eu estou a passar um grande conselho. Não se ajam assim. Porque no mundo vamos lhe facar. Vamos lhe encontrar aí numa zona e vamos lhe dar uma rasteira e rebentar com a vida dele. Mas estou a dar conselhos bons. Uma vez me olhou e disse, como então? Você tipo é da igreja ou quê? Eu dentro de mim falei, me denunciaram. Me denunciar? Me denunciar. Por quê? Porque a nossa fala nos denuncia. É tipo um papá que foi, ele viu, poxa, me apanharam aqui uma vez a beber. Me apanharam aqui. Não, vou mudar de zona. Lá para os catetes, lá nos fundos, naquelas barracas. E o pai nas pingas, tal. Só que começou a falar. Ele começou a falar. E sabe quando você bebe muito? Você quer falar tudo. E você só vai dar o que tem. Até mesmo cantar, o bêbado, se é cristão, vai cantar louvor da igreja. Jesus, Jesus. Lembram quando estávamos a vir como é? Benguela? Havia um jovem que bebeu. Ele até era bonzinho como filho. Eu comecei a perguntar, esse é bom bêbado. A conversar com meu filho, até estava preocupado, disse, vamos assaltar a criança. E o Cana também todo à vontade, tipo grandes amigos. Mais tarde o Aguinaldo, quando ele começou a abrir a boca, começou a falar, na igreja, assim, nas igrejas, e depois, não, ali, o versículo bíblico fala, eu falei, Jesus, manda ele baixar, falar baixo, e começaram a falar, você é falso da igreja, você não sei o que eu disse, pá. Sabe, porque quando nós temos a palavra de Deus no nosso coração, em qualquer circunstância nós vamos falar dela. Não importa se você adulterou, é que Jesus não quer saber disso. Se você adulterou, se você roubou, se você bebeu, abre só tua boca, vão te saber. Aleluia. Quando me descobriram que eu sou cristão, nunca mais fui lá. Eu disse, passei um mau exemplo. Estou com eles aqui. Eles vão falar o quê? Vão falar mal de Jesus. Agarrei na minha joga e fui embora. Até hoje nunca mais fui lá. Porque a minha fala fez o quê? Me denunciou. A palavra de Deus tem esta capacidade de influenciar você no corpo, na alma e no espírito. Isto é identidade. Se você está sentado ao lado de alguém que tem vergonha de falar de Deus, não é cristão. Cristão verdadeiro com identidade mudada vai falar da palavra de Deus, não importa onde. Tem cristão que quando ligam para ele, a paz do Senhor, meu irmão, ele, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meu irmão. Bom dia. Ele que te chama de irmão no telefone vai te chamar, bom dia, Cauende. Esse não ganhou identidade em Cristo, sabe? É gostoso quando Jesus entra em você, a palavra está em você, está no seu coração, porque o nosso coração é um reservatório. Tudo que você fala, palavra. Tudo que você pensa, palavra. Teu proceder, palavra. Está a jejuar, palavra. Está no táxi, palavra. Está com o auricular, palavra. Aleluia. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A própria palavra de Deus te inibe de cometer erros. Te inibe. Porque ela é lei e vai te dirigir.
Eu estou a ler um livro do Uber Angel, onde ele fala sobre isso. Por que muitos de nós não conseguimos ouvir a voz de Deus? Porque primeiro não temos a palavra de Deus como cultura do reino em nós. Temos ela simplesmente para buscar um versículo e lançar piada em alguém. Que a palavra de Deus ela tem que fazer parte da nossa vida. Ela tem que chocar com os nossos costumes. A Bíblia tem que chocar. Há pessoas que quando estão a ler sobre a palavra de Deus, se falar do álcool, ele salta a página. Está a ler, se falar do roubo, ele salta. Está a ler, se falar de adultério, ele não, ele não quer saber. Só que lá onde está escrito, abençoado sejas, você é próspero, é onde ele fica lá e marca. A palavra de Deus tem que chocar o nosso modo de vida. Tem que chocar. Se não chocar, nós não vamos mudar. Para mudar, ela tem que fazer um eco no nosso interior. Aleluia. Ela tem que fazer um eco no nosso interior, por mais que doa. E a Bíblia está dizendo, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Aleluia. Nós temos deficiências terríveis. Todos nós viemos de ambientes diferentes. Catetista veio de ambiente diferente, gosta de luta. Monaubata. Malanjinho, ambiente diferente. Rabugento. Sulano, de meio diferente também. Melhor não. Bacongo, meio diferente. Sabe? E isso forma nossos comportamentos e características. Mas quando viemos aqui neste meio, este meio deve nos influenciar a todos e nos alinhar na mesma frequência, porque nós somos uma família e filhos do único Pai. Somos filhos do único Pai. Não importa se você é de Malange, se você é de Catete, e quando falei isso não tenho nada contra isso, porque há quem pensa que eu sou de Malange, há quem pensa que eu sou de Catete, há quem pensa que eu sou do Sul, há quem pensa que eu sou americano. Epa, daqui a pouco vão pensar que eu sou Zulu. Nkosozana. Não importa se você é desses lugares. O que importa é que quando você entrar neste lugar, deixa que este ambiente te influencia. Eu cresci muito aprendendo com os meus irmãos em Cristo. Aprendendo com o saber dos meus irmãos em Cristo. E eu aprendo sempre com os meus irmãos em Cristo. Inclusive com a minha esposa eu aprendo sempre. Quando estamos a falar sobre a palavra, eu gosto de ouvir conselho, ela me aconselha. Há maridos que não gostam de ouvir conselho. Eu lhe falei, casaste bem. Né? Casaste bem. Eu conheço esposo, pastores. Não ouvem conselho das esposas. Quem é esposa? Não. Eu é que recebi de Deus. Fica assim, ponto final. Mas escala a boca, também não fala mais nada, senão não vou te escalar no público. Onde mesmo eu estou sentado, estou a te ouvir assim. E às vezes me ralha. Estou ouvindo assim. Não, aqui tem razão. Sim, senhora, tem razão. Mas não era assim. Eu me aconselharam. Amém. Né? Mamá Cauenda, o papai Cauenda te ouve? Oh, glória, celebra Jesus. Se não, coitado do papai Cauenda ia lá apertar. Aleluia. Porque a cultura do reino de Deus faz isso. Amados, se alguma coisa não mudou em ti, se preocupe. Não é normal aceitar esta condição que o meio te impôs, o mundo te impôs, e estar aqui dentro e dizer que eu sou um cristão. As pessoas vão querer ver as obras da nossa fé. Nós temos a fé em Cristo, agora as pessoas vão querer ver as obras desta fé. Tem cristão aqui que ainda, música mundana e normal, as tarraxinhas. Aqui, hoje, saia comprida.
lhe apanha só numa festa. Mas aquela irmã mesmo é do louvor. Aquela irmã mesmo da dança. Olha, quase que enforca o homem, olha que africa naquela estarrachinha. Parece uma minhoca assim enrolar. Aqui tem pessoas que fazem isso, mas estão aqui. Tem irmãos aqui que não vale a pena. Tá vendo? Você só vê irmão, entrou um bidão d'água, entrou 2 bidões, entrou... O álcool seca, né, os líquidos, seca rápido. Ele lá fora. Mas empurra que não é brincadeira. Você chega, seu irmão aqui toda hora. Pastor, estou com dor de cabeça. Eu também vou começar a te desconfiar. Toda hora com dor de cabeça. Você anda a passar onda às noites? Ou andas a voar? Não, Catar. Porque quando a presença de Deus desce, altera a sua identidade, até a sua saúde ela altera. Raramente eu fico doente. Uma vez comecei a sentir já umas comichões, eu disse, doença, pausa. Tem trabalho na igreja, você quer me incomodar por quê? Assim mesmo, tipo brincadeira. Outra vez uma dor terrível que estava a subir aqui, tal. Eu comecei mesmo a apreciar, eu assim na cama, com os pés, eu disse, eu não estou velho, estou novo ainda, essa dor aqui está vindo. Assim que chegou aqui eu disse, para, só senti tal. Eu falo de coisas que eu vivo, parece brincadeira. Eu disse, agora volta, sai, assim mesmo, sai. Eu senti, parece uma cobra que estava se retirando, passou. Aleluia. Eu gosto de pregar o que eu vivo. Aleluia. Você está aqui? Meu conselho, e termino a minha mensagem. Busque uma nova identidade em Cristo. Nós temos desafios, lutas, temos. Mas busque uma nova identidade em Cristo. Deixa que Ele muda o seu interior. Você precisa influenciar os teus amigos, e não os teus amigos te influenciarem negativamente. Porque eles também são dignos da salvação, da misericórdia de Deus. Você que conhece a verdade, não faça com que eles vão para o inferno, e você está a ver eles aí para o inferno. Por isso é que Cristo te chamou, para você ser uma luz, e Ele está a dizer, resplandeça a vossa luz entre os homens, resplandeça. O que Ele está a falar? A Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada de Deus. É lá onde nós ganhamos a nossa identidade, no nosso espírito. Deixa que o seu espírito reluz, brilha, onde você trabalha. Você está comigo? Quantos gostariam de experimentar isso hoje? Se eu estou a falar contigo, só você que quer experimentar esta mudança no seu interior, se coloque de pé. Eu quero mudar, mas não consigo. Há uma briga no meu interior. Levante as suas mãos, abra as suas mãos. Gostei desse louvor?